Dia, André. Bom dia a todos, boa semana a todos e vamos pegar no tranco, né, nessa segunda-feira. Friozinho, né? Hoje tá... Mas sem raiva. Sem raiva, por favor. Aliás, hoje a gente está quase pagando os pecados. Estou quase pagando. A gente está no sexto pecado. Que é a raiva. Isso, para quem não sabe, a gente está falando sobre os 7 pecados capitais já na nossa série aqui da Mixflix. No jornal da Mixflix. E a raiva é quando esse fogo interior, ele abala. Isso, a raiva é aquele grito da alma que não pode ser ouvida, né? Vamos dizer assim. Irracional, né? Irracional. Dentro dos pecados capitais, eles chamam de ira, mas é raiva, né? É quase um substantivo aí, mas a ira e a raiva são essa força invisível que a gente tem de sentir algum ódio, alguma, sei lá, uma perturbação, se sentir ferido por algo que está acontecendo com você e que você vê que é algo, você coloca, né, como algo externo que você está recebendo de algum fator externo, de alguma pessoa externa que te provocou esse sentimento, essa briguinha aí, né? A gente até, na verdade, normalizou a palavra raiva, né? Porque ela é um dos sentimentos humanos mais primitivos, eu acho, né? E super intenso, assim. Mas aí você perde o ônibus e fala, ai, que raiva. Então. Mas nem é raiva isso daí, né? Ai, que saco. É uma raivinha. Que saco. Ai, dronga. Que dronga. Ai, que ódio. Que ódio. Mas a gente acabou normalizando um pouquinho a palavra, né? Mas a raiva, ela leva a ações, assim, grandiosas mesmo. Grandiosas. Né? E com consequências muito também. Isso, bem perigosas, na verdade. Quem leva a raiva como trabalha isso diariamente como se fosse até uma questão de vingança, né? Daquela pessoa, pode se ferir tanto fisicamente quanto espiritualmente. E a gente sempre fala aqui nos nossos encontros que espiritualmente é em primeiro lugar, né? Porque toda a raiva ou todo o sentimento é provocado primeiro, é criado primeiro na outra dimensão para depois vir para essa dimensão. Todas as doenças, todas as nossas sentimentos de ruins aí acontecem na outra dimensão para depois se manifestar nessa dimensão. Por isso que dentro da física quântica a raiva é uma das questões bem perigosíssimas aí para você não, tomar cuidado e não adquirir ela de forma assim muito rápida, porque quem tem uma raiva honesta, vamos dizer assim, quem tem raiva mesmo, adquire vamos dizer assim, uma antimatéria, uma matéria negra que gruda no teu corpo e isso vai se transformar numa doença. Se usar aquele anelzinho lá que vendem nas feirinhas de humor, danou-se, vai ser preta, vai ser negra. Exatamente. A pedra. E por isso que a gente volta a falar daquela questão do umbigo também, de você se proteger pelo umbigo. É uma proteção que não é 100%, lógico, mas se acreditar que funciona, funciona. Se você acreditar, funciona, ok? Mas a raiva é esse bloqueio até para você se proteger da raiva de outras pessoas, né? Talvez seja isso. E você, quando tem raiva de outra pessoa, o que você está fazendo? Aí voltamos lá para a lei da atração de novo. Tudo que você joga, volta para você. 3 vezes. E 3 vezes. Então, você está jogando raiva na pessoa, está voltando raiva para você. E o que é raiva? Raiva é ódio. O ódio, dentro da física quântica e da espiritualidade, a gente pode dizer que se transforma em câncer. Por isso que se você tem uma raiva afetiva, é um câncer que vai atacar a tua região peitoral, aqui do abdômen. Se for uma raiva de vida na região mais baixa aqui do abdômen. E assim vai. São várias relações também com a medicina chinesa aí. Mas a raiva é um ódio que você adquire de certas pessoas, de certas questões, que vai acabar virando uma doença aí para você. Então, tome cuidado para não ter muita raiva de muitas quando alguém pessoas. te provocar, você fala assim, beleza, vai me avisando qualquer coisa. Qualquer coisa. Vai me avisando. Vamos legal, de boa. legal. Manda um WhatsApp. Manda um WhatsApp, escreve lá no WhatsApp. Porque não adianta querer cultivar isso. Não né? dá, cara, para cultivar, senão se torna profundo e é um grito ali da tua alma, né? Dizendo, cara, o que aconteceu? Por que eu tô com raiva dessa pessoa, né?
E daí, se você souber por que você está com raiva das pessoas, já é um bom começo, né? Porque já você dá para começar a trabalhar. Você está começando aí, a entender que é um sinal aí. E quando você fala do sinal corporal, é isso mesmo, porque você pode perceber uma pessoa que está raivosa mesmo, que está ali, né? Ela está no descontrole, não só emocional, mas físico, né? As mãos tremem, o suor. A gente está falando da raiva de verdade, tá? Não aquela, ai, que raiva. Não, a raiva de verdade, de pessoas que vão e cometem até crimes, né, André? Exatamente. Você percebe que, de repente, quando ela volta em si, ela às vezes não sabe nem o que aconteceu, né? Exatamente. Tomada por esse sentimento. Exatamente. Né? É uma forma até, às vezes, até aí é tremor, suor, a pressão arterial aumenta, batimento cardíaco, a adrenalina dispara. Sim. E às vezes até por casos obsessivos, né? Que às vezes não é inconscientemente a pessoa faz isso, e pode ser um quadro obsessivo, de obsessão mesmo, que a pessoa está sendo dominada por aquilo, e às vezes as pessoas falam, nossa, parece que tinha outra pessoa em mim, parece que eu fui possuída e cometi aquele fato, era uma raiva. Então é um sinal que está dentro de nós, assim, que foi ferido, foi ignorado, foi silenciado. E quando a gente sente raiva, na verdade, então a gente está dizendo até inconscientemente para nós, mas isso me machucou, isso não é justo, isso ultrapassou um limite que eu precisava que fosse respeitado e não foi. Então a ira, a raiva em si precisa de cura, né? Tem que ser curada de alguma forma, e você tem que achar um ponto aí para você encontrar como curar a sua raiva. E o mais maluco de tudo isso, né? Dentro da espiritualidade, não estou falando religião, estou falando dentro da espiritualidade, a cura da raiva, olha que maluco, é você pedir perdão para a pessoa, mesmo que foi a pessoa que te afetou, né? Não sei, para quem assiste a série Chosen, tem um momento que Jesus lá fala pro cara, vai lá pedir perdão, que é uma forma de você dar uma reciclada aí no teu esvaziar a lixeira. Então, se você pedir perdão, daí ele fala, mas eu pedi perdão, mas foi ele que me atacou. Mas é assim que funciona o universo. É muito difícil, eu acho que para o ser humano compreender o que é o perdão, acho que é uma das coisas mais complicadas, assim, né? Exatamente. Mas tem um filme A Cabana, que eu adoro, eu acho um filme sensacional, que eles conseguem ali te explicar de uma forma mais didática, né, o que é o perdão. Uhum. Não vou dar spoiler, para quem não assistiu, assista, porque é realmente muito bonito o filme. Uhum. E ele fala, em um determinado momento, ele fala assim, o perdão não é você esquecer o que o outro fez para você, e muito menos achar que aquilo nunca aconteceu. O perdão é só você soltar a jugular dele e economizar as tuas forças, né? Então, assim, você está dedicando a tua vida, aí vem a inveja, vem todos esses pecados aí, né? A ira, tirando a preguiça, porque daí ninguém tem preguiça de brigar, né? Quando tem raiva, ninguém tem preguiça de brigar, né? Vai pro fight. Dá até um ânimo de brigar. Mas o perdão é uma coisa complicada para o ser humano. Complicada. Né? Você quer vingança, olha que coisa maluca, exatamente. né? Vingança, mas pelo sentimento de vingança. Então, se você pedir perdão, você vai um nível além, né? Então, quem sabe pedir perdão. E, pessoal, pedir perdão e não precisa ir na casa da pessoa, beijar, tomar um jantar. É só pedir perdão pelo momento e segue a tua vida. Eu sei que é difícil, mas segue o baile, não tem opção, né? Então, a ira ou a raiva, em sua essência, não é o problema, né? O problema é quando ela nos domina, né? Ela pode, por exemplo, ser também transformar de algo negativo, mas para um papel positivo na nossa vida, esse sentimento. Porque tem gente, aí vai muito também da personalidade de cada um, e às vezes fala, nossa, eu sinto uma raiva de certas coisas e tal, e aquele sentimento está ali, né? Então, assim, ou ele vai pro lado ruim mesmo da coisa, ou ele pode usar essa raiva também, André, para ser construtivo? Eu acho que até a questão assim, no nosso planeta, como funciona o mundo e como funciona o universo, o negativo é muito fácil de adquirir, é bem facinho, você adquire fácil. Mas a força do positivo é, bilhões de vezes mais forte do que o negativo, né? Então, quem sabe transmutar essa energia de negativa para positiva é um ser iluminado, é uma evolução que você tem, né? Para a tua vida e para a tua vida eterna, sei lá. Mas quem consegue transmutar essa força energética de negativo para positiva
sabe o potencial que tem a força positiva, e porque a negativa realmente dentro do nosso sistema de vida, dentro do como nós vivemos no mundo, a gente sabe que qualquer coisinha já é negativo, ou qualquer coisinha eu posso ter raiva daquela pessoa, eu posso, sei lá, brigar e tal. Mas a raiva, se você souber transmutar, mas daí que tá, né? Quem já está sabendo que sabe transmutar isso, já está em outra frequência. Já pulou uma casa. Já pulou uma casinha, porque se você sabe que você sabe transmutar isso, e você sabe que você pode aprender com a raiva, né? O que você está aprendendo? Por isso que eu falo, o que você aprendeu hoje, né? Tanto com a raiva ou qualquer outro pecado, qualquer outra virtude, sentimento, quer dizer, se você souber transformar isso, aí você já está em outro nível. Por isso que tem que saber, eu sempre falo aqui, né, equilibrar esses momentos para você poder evoluir ou dar um saltinho a mais. E a raiva, não esqueça que ela a gente chama miasma, né? Miasma, é uma matéria escura que gruda em você. Então, quando você sente raiva, ódio, aquele ódio honesto mesmo, que você tem vontade de matar a pessoa várias vezes, várias vidas, então se torna um miasma que vai voltar para você. E aí você vai ter doenças. Então, tome cuidado, porque quando a raiva, ela não é um problema, mas ela vira um problema quando ela te domina, né? Ela toma as rédeas aí da tua vida e você se perde, ela toma conta da sua mente, do seu corpo, do seu espírito também. Então é uma destruição verbal, emocional e física, né? Então tome cuidado. A raiva, em muitos casos, ela pode estar ligada a frustrações, então, e expectativas não atendidas. Por exemplo, vem ali como uma emoção secundária, ela não existe por existir. Pode ser que venha de um medo, de uma tristeza, de uma vergonha, algo assim? Eu creio que sim, e creio que a gente vai aprendendo isso durante a vida, né? Porque quando a gente é criança, os pais falam: engole isso, não faz esse escândalo, seja educado, essas coisas, né? E o que acontece, a raiva vai virando um certo tipo de doença, uma patologia dentro de você, e com certeza é adquirida através desses fatores que você falou aí. Mas como que você vai saber o que é, né? Por isso que tem que ter noção da vida. Por isso que a gente sempre fala aqui nos encontros, aquela frase essencial que tem dentro dos estudos da física quântica, mecânica quântica, o que você está fazendo aqui? Então, quando você conseguir responder essa pergunta, acho que você vai ter um estalo aí de perceber que essa relação de pecados que a gente está falando aqui, não só isso, né, outros assuntos que a gente falou aqui, é uma maneira de você dar um saltinho aí, uma evolução, pelo menos andar um quadradinho ali da lajota. Jogo da vida. Da lajota da vida. Porque... Mas é isso, o autoconhecimento entra aí. E isso, com certeza. Porque muita gente pensa que o autoconhecimento ele é para você evoluir, mas no sentido assim, nossa, eu já sou perfeitinho, agora eu quero ficar mais que perfeito. Não, né, André? É justamente para pegar a lixeira, abrir aquela gaveta e tirar o que você não usa mais. Exatamente. Pegar uma memória ali que te machuca e conseguir liberar isso. E o autoconhecimento é justamente pegar o nosso lixo, digamos assim, e trabalhar isso, reciclar ele quando você não consegue jogar fora, mas reciclar. Seria mais ou menos por aí. Dentro da psicologia, dentro da PNL, chamam isso até de sombras, né? Pegar tuas sombras, e a gente tem sombras, não tem como escapar disso. Mas elencar quais sombras ali estão atrapalhando você e desapegar delas também, né? Igual desapegar do lixo, desapegar de coisas materiais que são desnecessárias, como você disse, de roupa, tudo. Isso serve para objetos também. Sim, com certeza, que às vezes te atrapalham. Tudo tem energia, né? A gente sempre fala, às vezes tem um objeto na tua casa que cria uma energia que não é tua, e você absorve aquilo. Até com mandalas em casa que você não sabe de onde veio, até com estatuazinhas em casa que você não sabe de onde veio, ou era dos teus antepassados, da tua família passada, que usava aquele negócio e está lá na tua casa, e é uma energia que fica ali. E às vezes aquela energia provoca uma energia negativa em você, e você vive com aquilo e não sabe de onde vem. Então Mas tem gente que não consegue desapegar, e aí pode existir de repente uma limpeza energética para esse tipo de coisa? Pode.
Até pessoas que... Porque também, senão, ninguém teria álbum, né? Uma coisa meio... Sim, né? mas é um aí apego. vai do sentimento que você tem por aquilo, Por né? aquilo. Do apego que você tem. Apego sentimental. Até às vezes as pessoas veem um objeto e falam assim, e lembra de alguém e falam, ai, nossa, é insuportável lembrar isso. E continua lá pendurado na parede. Exatamente. E que tal se numa vida passada alguém pegou um vaso que tem lá na tua casa hoje, que tal se um certo dia nas vidas passadas, aquele vaso, alguém pegou aquele vaso com as mãos e falou, eu tenho raiva desse vaso. E o vaso está lá na tua casa. A raiva daquela pessoa está contaminada naquela energia. Taca sal grosso, minha amiga. Exatamente. Coloca sal grosso no Põe negócio. fogo. Quebra o vaso. Não pode quebrar, porque senão a energia espalha. Sei lá o que faz com o vaso. Quebra e joga no rio. Mas também não pode jogar no rio. Não, mãe, vai embora no rio, vai lá pro mar. Não. E vaso é cerâmica, daí os peixinhos gostam, vira coral. Vira coral. Faz uma limpeza energética. Tem que fazer, não tem opção. Aí, independente, como o André falou, independente de religião, tá? Leva um padre em casa, leva um guia espiritual. Exatamente. Qualquer coisa, mas perceba o ambiente da casa, por exemplo. O Feng Shui trabalha muito com isso, né? Exatamente. Tem essa E isso em todas as culturas, André, essa coisa de energia, de limpar a energia, né? Limpar a energia é tudo. Porque você faz parte do ambiente energético e te afeta. Não tem Sabe o que eu li esses tempos atrás? Que eu falei, agora eu entendi. Não é assim uma vontade minha. Sabe quando dá aqueles ataques, você tá sentado ali vendo uma série, de repente levanta, tá com a vassoura na mão, balde, tudo, e fala, não, vou limpar essa casa agora. E nem tava nos planos. Sim. O marido começa a encolher o pé, já levanta, começa a ficar tapando, que não sabe nem o que tá acontecendo. Não pode ficar parado. Dizem que a energia tá te falando, provocando para você. Tá te provocando para você ir lá, limpa, tem alguma coisa errada aqui. Então isso se chama intuição. Uma intuição, né? Você tem uma intuição. Eu acho que eu tô pagando o boleto certinho. Então, da intuição vem falar, parabéns, Flávia. Aí depois você tá cansado, mas você olha a casa limpa e você fala, que beleza. Que limpeza, exatamente. Aí acendo lá um óleo essencial, coisa boa. Exatamente. Muda o astral, é verdade. Muda o astral, exatamente. Já viu falar que quando você deixa a louça da noite pro dia, Deus me livre que o defunto vêm lá comer. Não, meu pai falava isso pra gente. Ele sabia. Manuela tá com uma cara assim, oi, meu pai, mas é lógico que era pra fazer a gente lavar, né? Exatamente. Não. Vai ajudar sua mãe? Não, amanhã. Não, agora, você vai deixar a louça na pia? Olha lá, hein? O defunto vem lamber. Nossa, mas era só eu e minha irmã correndo pra pia lavar tudo. Então, a gente já falou aqui, né? Quando você vai para outra dimensão, você vai estar aqui na mesma sala aqui. Então, os espíritos que têm fome vão lá comer a tua comida. Vocês têm que mandar boas energias pro Bruno, tá? Porque quando ele partir dessa, ele vem lamber através de pudim. Não deixa a travessa do pudim dando mole. Olha só. Pudim. É o encosto do doce. Pudim de leite ainda? Qualquer um. O que for de doce. Legal. Então não deixem pudim, por favor. Fazer cosquinha no dedão do pé. Ele não pode ir nem nessas festas de São Cosme e Damião, Fejerê, que ele rouba todos os doces da entidade, do santo. Ô, louco. Imagina. A fama da pessoa, né? Como pega. Aquele né? pudim vai sumindo, você já sabe quem pensou? Às vezes eu já fiz um que sumiu. Eu acho que foi alguma energia. Assim, pode ser. Vai saber, né, André? Ancestrais do Bruno. Mas essa limpeza da casa é muito importante. A gente não está falando de limpeza aí com água sanitária só, tá? Você pode usar ela como um artifício. Sim, exatamente. Até tem pessoas que não sabem, mas o incenso realmente ele é um limpador, vamos dizer assim. Mas André, aquele incenso de 199, ele luta contra os maus espíritos. Olha, ele é tão fedidinho que ele joga. Pelo menos o mosquito ele espanta. Não, mas os incensos de verdade, aqueles palo santo, esses são maravilhoso. Aqueles que você sente o cheiro, parece que você já está em outra dimensão, né? Então um cheiro, outro cheiro. Uma coisa muito boa. Então os incensos são feitos para isso, para expulsar alguns bichinhos. Sabe que eu tinha uma amiga super espiritualista e tal, né? Na casa dela já era o seguinte, ó. Pra você entrar, você não entrava de sapato. De jeito nenhum. Sim. Mas de jeito nenhum. Tinha já um espelho na tua cara, assim, ó. Sim. Entrava espelho. Exatamente.
e incenso e tudo mais. E eu falei pra ela, cara, mas né? Ela não, o espelho é assim, ó, dependendo do que você vem, vai Sim. voltar pra você direto. Sim. Que aqui não quero energia ruim, entendeu? Exatamente. E a menina era tão de boa, cara. Então, quem assistiu o filme Constantine sabe que Bruno o... assiste direto. Eu assisti. O Faz Constantine, tempo que eu não assisto. então, com Kenny Reeves. Lembra que ele pega um espelho e põe em cima da menina e o diabinho tá Isso. dela sai através do espelho. É verdade. Por isso, o espelho se tem alguma coisa ruim, ele vai fazer, vai tirar. E tem pessoas que colocam sal grosso do lado esquerdo da porta de entrada também, para limpar. O sal grosso também é essencial, é fortíssimo, é poderosíssimo. Pra limpeza do Para ambiente. limpeza, coloque sempre nos cantinhos da casa sal grosso. Aí quando ele se tornar úmido, foi toda a energia que ele já captou. Daí joga fora e põe outro. Aqui em Curitiba você pode ficar na dúvida, minha amiga, se ficar úmido por causa do tempo, por causa da Que energia. Então, difícil. assim, não pira também, Não tá? pira, também não pira. Mas eu acho que assim, manter a tua casa, não levar problemas, né? Sim. Tentar evitar falar coisas Porque pesadas, tudo é energético, né? tudo é energético. Tanto sapato sujo energético, você carregando suas energias de toda a rua que você andou, todos os compromissos que você Chega em teve. casa, toma banho, pelo amor de Deus, troca dá de uma limpada, roupa, né? Dá uma limpada. O Paulo Santo é uma maravilha, independente do que você... o cheirinho dele é maravilhoso, então Nossa, assim... ele é muito bom, É sensacional. bem isso que você falou, né? Você acende, parece que Nossa, tá em outra dimensão. E ele espanta mesmo coisas ruins que tem na tua casa. passa em volta de você, faz passa qualquer em coisa tudo. que te leve para um bem-estar, Isso, independente do que você acredite. Exatamente. E limpe sua raiva, né? Não entre com raiva em casa, porque a raiva, ela se espalha e ela é poderosíssima. Ela tá lá vamos dizer, não existe uma regra de pecados capitais, né? Mas ela tá lá em 6º lugar, mas eu acho que ela é uma das Ela poderia principais. estar ali, né? Em primeiro, segundo, eu acho. Ela devia estar no top 5. O top 5. Eu acho. Eu também acho. Eles colocaram o orgulho, que é o ego, né? Em primeiro, que também acho que tá certo. É que ele leva para muita coisa. O ego é a base de tudo, né? Inclusive da raiva. Se você não tivesse ego, você não teria raiva. Então, eu acho que a raiva ela podia estar no lugar da gula. a gula podia ser o último, né? A gula podia ser o último. É que eu acho que nos dias de hoje a gente entende isso, entendeu? Talvez quando foi criado as pessoas não tinham tanta raiva naquela época, talvez. Assim. Né? Ou não viam a raiva como raiva, né? Então. Porque era muito bruto o mundo antes, né? Ele era exatamente. muito bárbaro, assim. Bárbaro. Então, assim, nem era raiva. Não, matei porque olhou pra mim torto. Mas matou, não, tá tudo certo. Então, te olhou torto, tá valendo. Exatamente. Mereceu morrer. Mas eu acho que existiam os bárbaros da época, lutavam até às vezes por sobrevivência ou instinto, né? Aí quando foi criado um sistema, uma matrix em que essas situações foram colocadas de uma forma mais escondida para te manipular, daí eu acho que é bem pior, né? É bem mais sarcástico, bem mais perigoso, vamos dizer assim. Então, tome cuidado. Então, tenha noção de que nós estamos falando aqui dos pecados capitais, que a ira, a raiva é um vulcão, né, em erupção aí, que queima você por dentro e vai te ferir. Então, ele vai... tente não ter raiva, né? Pois é difícil, né? Mas tente transmutar essa energia, ver o que você está aprendendo com aquela situação que te criou a raiva, né? Que criou a raiva em você. Às vezes inconsciente, às vezes consciente, mas tente transmutar isso numa outra energia, né? Para você ficar bem, né? E não foge da tua responsabilidade, porque sentir raiva e essa raiva te causar problemas, né? Já tá aí com problema de relacionamento, problema no emprego, problema não sei o quê. Pensa que é o seguinte, você sempre vai tentar colocar a culpa em alguém. Mas a raiva eu acho que é coisa nossa, né? Sim. Você tem que olhar para dentro mesmo, Sim. pegar as tuas sombras, sentar e ter uma roda de conversa. Exatamente, senta aqui e vamos conversar. Porque é verdade, a gente tem essa maneira, é tudo a culpa do outro, né? Nem isso, é ele que me provoca. Exatamente. Afasta dele, né? Então, assim, aí você vai nutrir um sentimento péssimo em prol do outro que você diz que odeia. Exatamente. É muito ilógico, é muito irracional. É né? irracional. E a gente entra naqueles 3 fatores que eu sempre falo aqui, da autossabotagem, vitimização e zona de conforto, né? Então, inclusive, a zona de conforto vai ser a preguiça da semana que vem, né? Então, você entra nesses 3 fatores que você fica jogando tudo para o externo e não se escuta, né? A escuta interna aqui, tua hierarquia interna aqui, você tem que ouvir.
Então a raiva, a ira nasce desse ego ferido, né? Desse ego ferido que às vezes é uma vitimização e você está se auto-sabotando. E é né? só você que perde. Com a vitimização é só você que perde. Sim, com certeza. Claro que os outros também, né? Quem te ama, quem quer teu bem. Mas você perde muito, né? Se sim. vitimizando. Exatamente. Ai, pobre de mim. Ou isso não era para ser assim. A culpa é dele, a culpa é dela. Mas se você teve essa conversa com essa tal pessoa, foi uma atração física ali de magnetismo. Então você atraiu aquela situação. Então 50% é tua culpa. E o autocuidado também, né? A gente fala tanto em autocuidado, a gente não está falando de estética, não. A gente está falando de autocuidado. Espiritual, de alma. De se olhar, de cuidar do teu... Assim como a gente cuida da casa, né? A gente cuida do trabalho, a gente cuida do carro. Tem gente que lava o carro toda semana, né? Então, mas não lava a cara. E não lava a cara. Não lava o cabelo. Exatamente. Não olha no espelho. Não se olha no espelho, não Exatamente. se encara, não percebe o que quer, o que não quer para aquele dia. Exatamente. Né? E tudo mais. Inclusive tem um exercício bem legal. Tente quando você acordar, ou a hora que estiver bem, tente ficar 1 minuto olhando para você no espelho, nos olhos, para você ver o sentimento que você sente. É um exercício legal, é um exercício espiritual, assim. Mas tente fazer de ficar no espelho 1 minuto, você vai perceber quem é você. Se você conseguir, perfeito. Dá para dar uma renovada aí nessa alma lindinha. Comece hoje. Já. Exatamente. Aposto que tá cheio de gente querendo limpar a casa agora. Exatamente. Tá tudo lá limpando. Né? Tira as coisas da gaveta. É tão bom, né? Maravilhoso. Quando você faz mudança. Nossa, é bom, isso. né? Mas não parece que mas aí muda a você vai energia? pra casa nova, né? Você fala, eu não vou levar isso. Por que você tá segurando, então? Né? Exatamente. Por que tá guardando agora? Joga as meias furadas fora. Exatamente. É isso. Né? Doa pra alguém o que você não tá usando. Não tô falando de coisa estragada, não, né? Tô falando de coisas que você já não usa mais, porque de repente já passou a época e tal. Então, assim, faz esse exercício também de doação, né? E manda aquilo com muito amor também. Exatamente, né? Tem que ter essa. Até tem um ditado chinês oriental que fala: jogue o velho para que o novo venha. Né? Se você não jogar o velho, nunca vai vir o novo. E é um ciclo energético ali. Por isso que a Flávia falou: doe com gratidão, com amor, né? Para que venha coisas novas. E vão vir automaticamente. Não tem segredo, é magnetismo puro. Doe com gratidão que vem mais para você em dobro ainda. Hoje eu vou arrumar os guarda-roupa. Hoje... Faz uma limpeza. Mas vai. Olha, tem que, né? Agora troca a estação, a gente aproveita, tira o que tá mofado lá no... vai entrar o inverno aí, ajuda as pessoas que sentem frio, estão na rua aí. É bom. Boa dica. E troque a cama também, tá? Não pode ficar dormindo no mesmo lençol 3 semanas, não. Pelo amor de Deus. Exatamente. Tem gente que não troca a cama. Por favor. Tem que dar uma renovada. Tem que dar uma renovada pra você ter bons sonhos. E deixa a raiva de lado. Por favor. Fica só com aquela... Ai, que raiva. Aquela raivinha de cartoon, né? Aquela raivinha que você até ri de você mesmo, né? Você fala assim, vai, trouxa. Acordou mais cedo pra se atrasar com calma, né? Exatamente. Muito bem. Muito André, e tem muito mais coisa também lá nas redes sociais. Isso, nas nossas redes sociais, @QuantumDocs, acompanha lá. A gente vai ter palestras também gratuitas na Unicesumar nesse sábado, dia 17, né? Então, nesse sábado, dia 17, temos palestra lá na Unicesumar gratuita, adquira seu ingresso lá no Simpla. E no dia 24 tem mais uma palestra gratuita também lá na Unicesumar. Que também é um sábado. Também é um sábado, às 8 da manhã lá na Unicesumar, ingressos também pelo Simpla. E no dia 30 de junho vem aí Sérgio Sacani com a sua apresentação. Será que estamos sozinhos? Sacani responde. Também ingressos lá no Simpla, ok? Dia 30 é uma sexta-feira. Não, 30 de junho. De junho. É que eu estou me antecipando ainda. Mas dia 30 de junho é uma segunda-feira. Legal. Isso. Beleza? Boa. Então prepare-se. Mas tem que ir lá no Simpla, viu, tem gente? Para garantir o lugar ali nas palestras do dia 17 e do dia 24 e também para garantir o seu ingresso para a palestra do Sérgio Sacani, que é no dia 30 de junho. Isso. Não vai aparecer, não acredita em mim, não vai me aparecer lá dia 30 não, de maio. Não. Por favor, não acredite na Flávia, não, nem em mim. Não, acredito, é muito cedo ainda, né? Exatamente. André, a gente vai reforçando esse convite Beleza, ao longo obrigado. das colunas. Ok. Então, @QuantumDocs para você saber mais. Todas as redes sociais também estão por lá. Tem o Linktree também, acha o André de qualquer jeito. Qualquer jeito. É mais fácil o Quantum Docs do que o Ormus Becker. Exatamente. Né? Então, bem melhor. Valeu, André. Valeu, obrigada. Obrigado, valeu. Mix 6h59 e você segue.